Desde o último culto que acho que foi ministrado aqui por mim foi discernimento, e falamos sobre discernir o corpo de Cristo, que estava ali em 1 Coríntios 11, 23, e sabemos que discernir o corpo de Cristo é conhecer quem é o corpo de Cristo. Este é a noiva de Cristo, né? E hoje eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre discernimento, submissão à palavra ou a espíritos, discernindo a insanidade no tempo do fim. Insanidade no tempo do fim. Já percebemos que a natureza das coisas tem sido invertida? Vocês já perceberam isso? Que a natureza das coisas tem sido invertida? Os valores foram invertidos. Se você andar nas ruas e ver como se encontra a humanidade e como se tem se portado fora do seu padrão, e ainda dizem ser normal, pode estar em um comum acordo, mas não é normal. Já falamos sobre esse tema, né? Se você pegar uma mulher que anda na rua, né, de uma forma como que nua, quase que nua, ela acha o seu direito. Olha a insanidade nisso. Uma mulher que anda na rua quase que nua, ela acha no seu direito de ninguém poder julgar a sua situação, ou pior ainda, olhar com os olhos maliciosos, sendo na qual ela mesma está promovendo tal coisa, como disse o profeta: uma mulher dessa leva mais homens para o inferno do que bares. E como estamos falando de questão mulher e homem, insanidade, eu vou falar um pouquinho sobre a parte corporal entre homem e mulher, o ato do desejo sexual. Você sabe de onde vem? Você sabe que temos batalha na mente o tempo todo e que é espiritual. A guerra o tempo todo é aqui até o dia de nossa redenção. Sabemos disso. Não é uma guerra na carne, ou lutar contra a carne, porque você simplesmente sucumbiu ao desejo sexual, ou seja, você sucumbiu ao desejo de satisfazer a carne. Agora você luta contra a carne? Não, você não luta com essa carne mesmo com esse desejo na carne. Agora você luta contra o espírito. A espírito, essa palavra nos diz isso. Ou seja, que foi expressado na alma. Você não luta contra o desejo na carne, mas sim o que foi expressado na alma, que veio pelo Espírito, alimentado por tal unção que estava ali naquela situação, que veio pelo um ouvir ou pelo um ver, onde entrou na mente como um setor secundário, que por sua vez é o local de conexão humana. A mente humana é o local de conexão do homem, o espiritual do homem está aqui. Então sabemos muito bem, já estamos muito regrados que mente é espiritual, está bem? Então há uma unção para você ser pego na carne, mas lembre-se, você não luta na carne, ela já chegou na carne, mas há uma unção. Mas como diz assim, 2 Coríntios 10, se vocês quiserem acompanhar, porque embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne. Paulo fala, porque as armas da nossa milícia não são carnais, ele já deixa isso bem claro, mas poderosa em Deus para a destruição da fortaleza. Fortaleza do quê, irmão? Do corpo, ou a completa convicção de que a gente luta contra a carne. Essa é a fortaleza que tem que ser rompida. Então não lutamos contra a carne. Agora você luta contra aquele espírito que está por trás de toda a ação, onde te leva a desejar, a pecar na carne. A carne é o último estágio que quer satisfazer aquele desejo que vem de um espírito. Então discernir isso, essa questão, que você não luta contra a carne e você luta agora contra esses espíritos. Então discernir é um campo espiritual. O conceito de discernir é espiritual.
Uma mulher caminhando na rua sob a unção. Estamos continuando falando. Irmão, fala sobre a mulher, a questão de mulher. Por que o irmão está usando a questão de uma mulher lá e o homem cobiçar? Porque é uma questão visual. O homem, ele é atraído na questão visual. Mulher tem outros requisitos, mas o homem é a questão visual na parte de satisfazer o corpo. Então, se você pegar uma mulher andando na rua sob uma unção do espírito sexual e da sedução, é como a música. A música tem uma unção. Ou você não sabia? A música tem você pode entrar, escutar uma boa música cristã e aquela unção te tomar, e você deixar ser possesso por aquela unção. Agora você pode entrar num local onde está tendo música de rock e aquela unção da música do rock te tomar, e quando você vê, você já está dançando. Se você não for protegido, você já está na unção da música. Então, a questão de uma mulher caminhando na rua sob uma unção de um espírito sexual e de sedução traz consigo o desejo ao homem de pecar em relação ao adultério. Logo, se pensa no sexo que foi uma consumação por causa da desobediência da palavra lá no Éden, que levou toda a raça humana a cair ou ir para uma insanidade. Toda a raça humana hoje está numa insanidade por causa de uma desobediência de uma palavra. Depois vamos ver isso. E o que foi o sexo? Foi só o ato consumatório, porque desobedeceu. O sexo no Éden não foi o principal. Vamos entender isso depois. Então, meu irmão, o sexo hoje ou seja, a questão corporal, sexual do homem é a forma de satisfazer a carne. Deus deu o casamento para o homem para isso. Por isso não pode haver adultério e nem fornicação. Esse é um outro assunto para um outro dia. Então, o sexo é a forma de um homem satisfazer a carne que nasceu na mente através de uma unção. Ficou confuso? Vou ser prático. Se um homem está ali e uma mulher vem totalmente quase nua, o homem olhou. Há uma unção que vem antes dela e atrai aquele homem para que possa olhar para ela e desejar e cobiçar. O que a palavra de Deus fala? Cristo é bem claro nisso, não é? Já cobiçou, já adulterou. Quando o homem olha, meu irmão, ele permitiu toda aquela unção entrar aqui, guerra espiritual. O espírito entrou. Isso, consequentemente, é a questão rápida, entra para a alma. A alma é a natureza do espírito. Tudo que o espírito quer manifestar vai aparecer essa alma quer manifestar. Onde vai aparecer? Onde o homem quer satisfazer? Na carne. Logo, prontamente, pensa no ato sexual. Por isso que é uma questão espiritual. E eu estou trazendo discernimento. Quando você vê uma questão assim, que a gente está de frente a isso, discerna isso. Isso é um demônio que está tentando te pegar. Viu? Fuja. Porque o campo de batalha sempre vai ser aqui, como falamos. Então fuja, como diz em 1 Coríntios 6,18. Fujam da imoralidade, toda licenciosidade sexual. Fujam da impureza em pensamentos, palavras e atos. Qualquer outro pecado que um homem comete é fora do corpo, mas aquele que comete imoralidade sexual peca contra seu próprio corpo. A noiva de Cristo não pode pecar contra seu próprio corpo, porque se ela é o corpo de Cristo, ela vai pecar contra quem? Cristo. Nós vamos entender o porquê que ela peca. Foi falado aqui sobre dracmas. E quando aquela mulher não tinha as 10 dracmas, ela já era considerada o quê? Mesmo tendo os 9 dons que está em Gálatas 5:22, ela ainda é considerada prostituta, por não ter os 10. Quando ela vai ter que esperar o seu esposo, ela precisa das 10 dracmas. A noiva de Cristo tem que ter as 10 dracmas para não ser considerada prostituta, para não pecar contra o corpo de Cristo.
Então, quando se olha, entra na mente e desce ao coração, logo levando ao desejo da carne, por influência daquela tal unção. Ou você influencia, ou você é influenciado. Não é verdade? Não, mas eu sou não importa se você diz que é da igreja, que crê. Ou você influencia com uma palavra, ou você é influenciado por uma outra unção. Então, discernir bem os espíritos por trás de uma sedução. Eu falei da parte corpórea entre homem e mulher, mas existem as seduções religiosas, que se vestem de religião e que muitas vezes somos enganados dessa forma. Eva ela só cometeu o ato do sexo por uma outra situação. Vamos ver isso. Então aquele homem ou mulher, eles começam assim: aquela pessoa é muito isso, a pessoa é muito aquilo, começam a falar mal. Discerna o espírito que está em você, que está querendo fazer você falar mal do seu irmão, ou do seu vizinho, ou do seu parente, quem for. Por quê, irmão? Porque 1 João 3,15 diz: qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum homicida. Olha só, qualquer que odeia é homicida. E onde estava... Irmão, por que odiar é homicida? Porque o ódio era um dos sentimentos do primeiro homicídio. Caim odiou, teve ciúmes e então matou. Por isso atrelado a isso. Não tem como você dizer que uma pessoa que odeia. Não, nós agora estamos trabalhando em campo espiritual. Porque no Velho Testamento era assim, era adultério só no flagrante. Agora Cristo vem e diz: não, olhou, cobiçou, já é adultério. Então por isso que ódio também é assassinato, é homicida. Então, não se luta na carne, mas sim na mente. Mas lembre-se, antes mesmo de lutar, permita o discernimento, meu irmão. Meu irmão, fui lá, o irmão disse que realmente nós temos que lutar agora contra espíritos, não contra a carne. Então agora você vai também ter que, antes de lutar, porque a batalha está aqui, você vai lutar. Você vai perceber que é uma questão espiritual, e vai vir aqui, vai te afetar, e você vai começar a perceber que isso aí é uma questão espiritual. Mas antes mesmo de você sofrer guerra, permita saber através do discernimento, não deixa isso te afetar tanto, e use a palavra discernimento na sua vida, e você começa a perceber que há demônios tentando te afligir. Mas vamos discernir o porquê o mundo está em decadência e em uma insanidade, como eu falei ali, né? Com certeza todos aqui já ouviram falar da palavra neurose, né? Na mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra, o irmão Branham diz assim: e ver esta era nervosa em que estamos vivendo e as fitas da semana passada, eu creio ter revelação, grandes e terríveis, coisas que iremos falar em um destes dias, quando conseguimos um lugar suficiente para abrir aquelas últimas pragas, para serem derramadas sobre a terra, aquelas servas, ou melhor, derramando as salvas e os 7 trovões, e aquelas cenas horrendas que estão vindo sobre a terra. Ele está falando agora uma questão espiritual e mental. Ele fala assim, o homem agora e as pessoas estão hoje em uma tal condição neurótica, todo o mundo. Ansiedade. Sabe como se define a ansiedade? Tem um dicionário que se chama Webster, que é só no inglês. Ele é muito famoso e ele diz assim: é definida por Webster a ansiedade como sendo um estado de estar inquieto ou apreensivo ou preocupado com o que pode acontecer. Somos ansiosos às vezes? Vamos ser verdadeiros aqui? Quantos aqui já não teve ansiedade nesse mês ou nessa semana? A ansiedade às vezes toma a nossa vida sem percebermos. Por isso o discernimento.
Preocupado com o que acontecer. Preocupação com o possível evento futuro e os efeitos psicológicos da ansiedade são preocupação e as tensões nervosas. Aparecem aonde? No corpo. Como o desejo do ato sexual aparece no corpo, porque o homem viu, cobiçou, entrou aqui, satisfaz na carne, a ansiedade é a mesma situação. Lucas 8,14, e caiu entre espinhos, são os que ouvindo saindo, ele está falando aqui sobre aquela semente que caiu nos espinhos, né? A palavra, saem e são sufocados pelos cuidados e riquezas e prazeres desta vida, e não dão fruto em perfeição. Agora, o que é sufocado aqui? Porque Jesus Cristo vem, traz aquela parábola que semeia, uma cai em terra boa, outra na pedra, e tem que cair nos espinhos, e essa é sufocada. Aí vem e fala aqui, sufocada pelos cuidados e riquezas e prazeres desta vida, e não dá fruto com perfeição. E o que é sufocado? É a palavra vida, a palavra viva de Deus. Ou seja, o que ela é? Ela é viva e eficaz, não é? Ela é espírito e vida. Porém, se é sufocado pelo quê? Pelos cuidados da nossa vida, e isso não produz fruto. Agora observe que o Mombrana usou o termo neurótico, que vem da palavra neurose, aonde eu trouxe agora o que significa, o que eu falei sobre a ansiedade. Ele fala assim, a neurose, de acordo com o dicionário de Webster, é definida como qualquer um dos vários distúrbios psíquicos ou mentais. Estão prestando atenção? Isso aqui é chamado, tem um dicionário que é chamado Webster, ele é dos Estados Unidos, da língua inglesa. Não foi da Bíblia tirado isso. Foi escrito aqui pela própria linguagem humana. Agora, eles já reconhecem isso. Em que campo nós estamos trabalhando? Significa o que a neurose? Neurose significa, o Mombrana vem e fala do sistema neurótico que está no mundo, que vem da palavra neurose. E neurose no Webster quer dizer vários distúrbios psíquicos ou mentais, funcionais, caracterizados por uma ou várias das seguintes reações. Essas são as seguintes reações da neurose: ansiedade, compulsão, obsessão, fobia, depressão, dissociação e conversão. 7. São vários distúrbios psíquicos mentais. No que, meu irmão? No campo que trabalha no homem, que é o espírito. Então, é distúrbio mental na parte espiritual do homem que gera guerra. Mas como assim é uma questão psíquica mental? Por quê? Porque a palavra é espírito. A palavra é espírito, a palavra de Deus diz assim, minhas palavras são espírito e vida. Agora, eu não estou falando só da palavra de Deus. Eu posso usar a palavra de qualquer palavra que vai entrar na sua mente. E eu posso fazer você entrar em aflição por uma palavra. Ou você pode fazer outra pessoa entrar em aflição por causa de uma palavra. E aquela palavra pode gerar pressão. É uma questão psíquica mental. Tá? Somos afetados diariamente, psicologicamente, por causa das palavras. É verdade ou não é? Quantas vezes a gente não é afetado por dia? Porque a gente simplesmente não vê e não discerne. O irmão Branham disse, os homens agora e as pessoas hoje estão em tal condição neurótica, o mundo inteiro, ele fala. Assim vemos que a condição neurótica é uma condição mental mundial. Ou seja, está sobre toda a humanidade, vem como uma armadilha. Assim vemos como a condição de Laodiceia é hoje, miserável, pobre e segue nu. Agora isso é só para a igreja, é só para o mundo? Não, ela está em toda a igreja. A noiva de Cristo também é afetada por isso. Mas nós vamos caminhar para entender. Observe que eles estão na condição, o mundo lá fora, e ainda não estão cientes disso. Eles pensam que todos os outros estão errados, quando na verdade eles estão errados. Mas irmão, não entendi o que o irmão quer dizer com isso. É
É que o mundo chegou numa questão tão insana, tão complicada mentalmente, que para eles tudo é normal. E nós somos os loucos por usar uma palavra de verdade. Agora, nós somos os loucos porque somos diferentes. Você é diferente porque está com o original? Ou eles que são loucos por ter insanidade? Lembre-se, uma pessoa é considerada louca porque ela é insana mentalmente. O irmão Branham disse que uma pessoa que anda nua e depois não sabe disso, ou está mentalmente perdida ou possuída por demônios. Então, todos estão em pânico. Todo mundo está em pânico. Irmão, eu não estou. Até você encontrar uma palavra que te deixa ocioso e ansioso e você não consegue dormir. Seu corpo está reagindo à ansiedade, não consegue dormir. Você chora, você tem tantas expressões corporais. O aquecimento global, o que criaram? É uma farsa. Irmão, a ciência provou. Quantos bilhões de anos existe o planeta Terra e só foi ter aquecimento global agora? Simplesmente injetaram um medo na população para ter domínio. E o que medo é? Fobia. E onde a fobia está? Em um dos atributos ou um dos problemas, que é a neurose. Em Lucas 21, capítulo 21, verso 31 a 36, Jesus Cristo diz assim: assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo se cumpra. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Isso é bom, porque a gente tem certeza que ela vai atingir algum lugar. Ela tem que atingir o seu coração. Ela não vai e volta vazia, ela preenche o coração do eleito. E acautelai-vos para que em nenhum momento vossos corações se sobrecarreguem de fartura, embriaguez e preocupações desta vida. E assim esse dia vos sobrevenha desprevenidos. Então todo mundo foi pego desprevenido. Mas eu sou a noiva de Cristo, irmão, mas eu não pertenço a isso. Será? Até que ponto a gente pode se considerar noiva de Cristo? Até aqui, quando chega no primeiro problema? Não, ela é toda. Mas se tem que reconhecer o problema. E depois vamos saber como tratar o problema. Porque há uma causa e um efeito para isso. Pois como um laço cairá sobre todos os que habitam sobre a face de toda a terra. Isso é um sistema neurótico, vai entrar no mundo. Eu acredito que o que está causando, irmão, a condição na terra é o foco em que temos em nossas vidas. Qual é o foco na sua vida hoje? Ganhar dinheiro? Ter uma boa casa? É os cuidados desta vida onde estão nossos focos? É porque quer ter uma roupa melhor, um sapato melhor, estar bem apresentável na sociedade, ser bem reconhecido? Esse é o foco da humanidade. Isso tem nos distraído. Mas nosso foco tem que estar em Cristo e suas promessas. Olha, promessas. E o que é promessa? Palavra para nós nessa última hora. Então venceremos a armadilha de Satanás, o sistema neurótico que vamos conhecer. Portanto, vigiai e peça discernimento. Estamos falando de discernimento. Se você reconhece que faz parte do corpo de Cristo, que é a noiva de Cristo, você tem que vigiar e pedir discernimento. E o espírito da era, é o espírito da era agora. Neurose, insanidade, o mundo está louco, mas na loucura deles acham que estão sãos. É a condição da hora, como vimos em Apocalipse, né? Eles são miseráveis, cegos e nus e não sabem disso. A igreja não sabe disso.
Graças a Deus, que Ele enviou que um sinal, um profeta, Ele mesmo desceu e revelou ao seu coração, para que essas coisas não sobrevenham sobre você, para que você não seja enganado, porque a noiva de Cristo é luz, a última era, ela é negra. Nós estamos falando aqui de insanidade, é loucura total, tudo escuro. Já foi falado aqui, aquela pequena luzinha que o Mombrana desenha, não é o que está brilhando na era, aquilo ali é a noiva que está saindo da era, ela está acima disso, lugares celestiais. Portanto, vigiai e peça discernimento. Na mensagem Som Incerto, Mombrana diz assim: viajando de nação em nação, eu acho que todos parecem estar nervosos, e as alas psíquicas estão se enchendo, e as pessoas estão descendo a rua, parece haver tanta ansiedade, e correm o máximo que podem, até que não tenham cortesia, ou seja, não são corteses um com o outro, é tanta pressa. E onde é que está? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Irmão, eu estou falando isso por mim, eu também sou pego nessa questão. Às vezes eu estou corrido demais. Eu estou falando isso para reconhecimento próprio. A noiva de Cristo precisa reconhecer o tempo e onde está vivendo. Ela tem que realmente ser sacada. Isso é um completamento. O rapto só se dá quando toda a noiva de Cristo é iluminada, toda ela está recebendo o Espírito Santo. É um transtorno mental, irmãos, é um transtorno mental que prejudica a funcionalidade da pessoa como ser humano, como um ser humano. Se a pessoa é esposa e mãe, isso prejudica sua capacidade de desempenhar esses papéis. Se a pessoa é um ministro, isso prejudica de capacitar e ministrar a palavra de Deus. Se a pessoa for um diácono, isso possibilita, tá? Qualquer função, ser pai, mãe, irmã ou irmão, isso prejudica as funções no lar. Não é à toa que se fala tanto hoje em família disfuncional. Por quê? Porque a insanidade do mundo lá fora diz que agora mudou, nós estamos num novo mundo. Pai não pode bater em filho para corrigir filho. A homossexualidade ficou liberal. Você não pode falar porque senão você é homofóbico, mas a palavra fala, então ela é homofóbica? O mundo perdeu os valores, tudo está invertido. Se você parar e sentar num ponto alto e ver toda a cidade e ver a correria, você vai ver a insanidade do mundo. Então falamos das reações que é causada por uma neurose, que que gera ou melhor dizendo, um distúrbio psíquico. Neurose definida como tem o seu distúrbio psíquico e tem as reações para isso. Só que eu gosto de usar um termo melhor aqui. A neurose, ela está em outro patamar que vamos falar depois. Então, vamos falar do distúrbio psíquico, de uma pessoa que já está mentalmente assim, que você olha assim, não, aquela pessoa está com problema espiritual, ela está com depressão. Essas são ansiedade, compulsão, obsessão, fobia, que é medo, depressão, dissociação, conversão, a última, 7. Percebam, Satanás faz seu paralelismo. Conversão, esta é na verdade a 7ª característica, a última, e sabemos que 7 é o número de completude, está completo. Os primeiros 6 que eu falei ali, são estágios ou fases progressivas que movem pessoas para a conquista completa pela influência demoníaca. Então, você sabe que depressão é um diabo. A última característica foi que eu falei, é conversão. Depois que você começou pela ansiedade, sua ansiedade toma conta e você começa a fazer as coisas compulsivamente, outro setor.
Então, estes comportamentos compulsivos assumem o controle e se tornam uma obsessão. Que loucura isso! Um estágio vai para o outro. Você tem aqui 7 estágios para um varão perfeito. Satanás usa o seu para conversão. Comportamentos compulsivos que assumem o controle se tornam uma obsessão para você, que é a possessão do diabo. E a próxima coisa que se instala é o medo. E sabemos que o medo tem uma penalidade. Você para de fazer o que está fazendo antes. Se você está indo no caminho de Deus e tem... O que houve com Pedro? Senhor, olha, você que está andando nas águas, diga que eu vou até você. E foi, e quando ele teve medo, ele começou a afundar. Paralisou a mente. Você se congela, é como a esposa de Ló se cristalizou em sal. E quando você faz isso, a depressão logo se segue. Quando isso acontece, você simplesmente para de comer a palavra por 1 hora e começa a passar fome espiritualmente. Ah, meu Deus, por isso que eu dou graças. Porque sabe qual é a evidência do Espírito Santo na tua vida? É palavra viva, eficaz e revelada aqui. Você não se importa onde está. Você está trabalhando, você está tomando banho, você está rejubilando, você está feliz. Porque nada mais no mundo importa. Por isso a gente fala, qual é a maior bênção para você? Ter um bom carro, é ganhar um bom salário? Não, a maior bênção é a revelação da palavra de Deus na sua vida. Então, essa pessoa passa fome espiritualmente, eventualmente porque você não deseja mais esse tipo de alimento, você começa a evitar. Olha, próximo estágio. Então, porque você não deseja mais esse tipo de alimento, você começa a evitar aqueles que o fazem e se desassocia daqueles que o fazem, cortando-se do companheirismo, ou seja, desassociação. Você se desprende, cortando-se do companheirismo e associações com qualquer que ande na luz. Então a característica final da neurose assume que é uma conversão completa. Agora, são 7 estágios. Você chegou de depressão, que é a 5ª, para dissociação. A pessoa já não quer mais contato. Agora ela vai chegar no último estágio, que é a conversão. Ela está convertida ao sistema neurótico de Satanás. Deus tem 3 estágios para a conversão. Vamos chegar lá. Agora lembre-se, Webster nos diz que quando uma pessoa entra em ansiedade sobre o que pode acontecer, ela é motivada a iniciar um comportamento compulsivo, que uma vez que começa a agir em um comportamento compulsivo, perde o foco total. Esse é o único foco, olha, se torna a ansiedade. A compulsão dá lugar à obsessão. E o Webster, o dicionário, definiu como uma possessão. A pessoa é possuída por sua ansiedade. Essa possessão leva à fobia, que é um medo da coisa em que a ansiedade se encontra, que causa depressão, que causa dissociação. Nesse ponto a pessoa está totalmente convertida à neurose. Agora vamos apenas dizer desta forma: sendo a pessoa totalmente possuída por essa ansiedade, ela não se converte totalmente a ela. Agora vamos comparar esta conversão de Satanás, como eu falei, a conversão do Espírito Santo. Jesus disse assim para Pedro em Lucas 22: quando te converteres, Lucas 22, 31, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. Ele diz bem assim: e disse o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos desejou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça, e quando te converteres, fortaleça teus irmãos.
E lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo. O que Pedro falou? Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. E ele disse: digo-te, Pedro, que o galo não cantará hoje antes que 3 vezes negue que me conheces. Observe que Pedro pensou que ele era um verdadeiro seguidor. E embora ele tivesse totalmente comprometido com Jesus ainda, não conhecia sua real condição naquele momento. Jesus disse em tantas palavras assim para Pedro: Pedro, você não está totalmente focado em mim até este ponto, que você é convertido com o Espírito Santo vivendo em você, mas você realmente será convertido um dia. Mas então, e agora, mostrar que você ainda não está totalmente convertido, você me negará 3 vezes esta noite. No entanto, quando você for convertido, você será forte o suficiente para fortalecer também os seus irmãos. Essa foi a conversão de Pedro. Ele não era convertido ainda, a gente sabe que foi no Pentecoste, Espírito Santo. Por isso eu pergunto, por isso perguntamos: é você convertido? Ah, eu sou convertido, vou na igreja. É você convertido? Você tem o Espírito Santo? Assim vemos os atributos dessa possessão demoníaca, causada pelas mentiras demoníacas que induzem a ansiedade. E vemos os resultados que enfraquecem uma pessoa até que ela esteja completamente, o que significa totalmente, convertida a uma condição neurótica. Nesse ponto, eles estão completamente cativos da neurose e seus efeitos nocivos. Então, o que acontece? Nós vamos pular para a questão da neurótica, da raça humana. A questão neurótica da raça humana, ela já está cativada, a raça humana. A igreja está cativada. Mas por que a noiva de Cristo fala noiva de Cristo, irmão? Por que é considerado noiva de Cristo? Digamos que tivéssemos uma igreja de 5.000, só que a igreja ela vai no seu sistema religioso denominacional. A noiva é considerada igreja até o dia que é tirada, não literalmente sai da igreja, mas tirada por uma revelação, ela é iluminada para o sistema que a igreja impõe nela. Observe que a neurose tem 7 estágios, 7 é a conclusão. A 7ª etapa é acabar como um neurótico totalmente convertido. Falamos disso, né? Então, concentrando-se tanto em sua ansiedade, e você começou a fazer coisas compulsivas para controlar sua ansiedade, você fica tão focado nisso, que rapidamente entra no estágio 3 da neurose, que é ficar obcecado com sua ansiedade. E neste ponto você está realmente possuído por ele. Uma vez que você ficou obcecado por sua ansiedade, ele agora o possui. Você tem em sua mente se tornando um escravo dele para continuar alimentando sua ansiedade. O que o Mombrana fala? Um fundo clama um fundo. Se há uma ansiedade ali, vai gerar ansiedade. O espírito de ansiedade cada vez vai ser mais alimentado. Uma vez que você ficou obcecado por sua ansiedade, ela agora possui, você tem em sua mente se tornando um escravo dela, continuar alimentando essa ansiedade. E sua obsessão leva ao estágio 4 da neurose, que é o que você agora teme, ou seja, ter medo. Neste ponto vemos que a Escritura nos ensina, o medo tem uma penalidade. 1 João 4,18, não há medo no amor. Mas então eu não tenho medo porque eu tenho amor. Você será provado. E quando você é provado, a guerra está aqui. É muito fácil falar do amor de Cristo, é muito fácil falar que o amor inunde seu coração, e é muito fácil eu falar isso, mas no que falamos somos provados. Aí quando a gente cai nessa questão da guerra, é que a gente vai ver o verdadeiro valor, se realmente há amor. Se num primeiro momento você odeia, se no primeiro momento você fala mal, se no primeiro momento te deixa ansioso,
Somos provados, irmãos, o tempo todo. Por que você está aqui? Você está aqui para ter uma vida boa? Não, você está aqui para ser forjado. Não há medo no amor. Mas eu amo aquele irmão. Estou falando do amor de Deus, o amor ágape. Porque quando esse amor realmente te inunda o teu coração, realmente você não teme mais nada. Cristo é o tipo perfeito. Enquanto ele caminhava sobre as águas, Pedro temeu e afundou, não é verdade? Continuando, não há medo no amor, mas o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo, olha, atormenta. Essa é a sua penalidade. Ele fica batendo na tua mente o tempo todo. Eu não sei o que, mas quantas vezes já deixamos de dormir por uma questão ansiosa que foi causada, vai indo, chegou, leva medo. O medo atormenta, e esta é a penalidade para quem teme. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Não, desculpa, mas é a escritura que falou. Não há temor no amor. E vemos em toda a escritura que a penalidade do medo é que você começa a se impedir de fazer o que foi chamado para fazer. Então você começa a parar de comer, você começa a parar de comer e você só quer dormir. E sem comer você perde energia para fazer qualquer coisa. Tudo que você quer fazer é dormir, e isso leva ao quinto estágio da neurose, que é depressão. Uma vez que você entra nesse estágio da neurose, você está completamente fora do seu controle, e seu estado de depressão leva rapidamente ao sexto estágio da neurose, que é a dissociação. Você não quer mais ter contato, onde você se isole de todos os outros que estão comendo, dos outros que estão comendo alimento espiritual. Neste ponto você se afastou de qualquer pessoa que pudesse ajudá-lo a voltar a Cristo como sua resposta. Você está agora entregue a si mesmo. Você está sozinho, e agora você entrou no sétimo estágio da neurose, que é a conversão completa. Tudo isso são sintomas. Pô, o irmão falou tanto tempo, quase terminando o culto. É só sintoma? Só sintoma. Tudo isso são sintomas de uma infecção. Agora, ou você tenta tratar o sintoma, ou trata a infecção. A dor e a febre é um sintoma. Por mais que você use o remédio para tratar a dor e a febre, você precisa do antibiótico para tratar a infecção, tratar aquela bactéria. Se você tomar só um antitérmico para febre e para dor, você só está tratando o sintoma, mas o problema que gera o sintoma você não está tratando. Agora estamos falando dos sintomas que gerou aquela pessoa ser depressiva. Agora temos a causa e o efeito. O que foi que causou tudo isso à raça humana? Onde gerou esse efeito catastrófico? Você sabe? Uma palavra. Eu estou resumindo tudo em uma palavra. Estou trazendo o tratamento tudo em uma palavra. Toda a raça humana entrou num tormento, adoeceu por causa de uma palavra. Palavra, meu irmão, tem poder e efeito sobre nossas vidas. Uma pessoa pode deixar a outra desequilibrada por causa de palavras. Por isso, cuidado com as palavras que falamos. Filtrem. Você quer usar chantagem emocional? O que é isso? Quem somos para usar chantagem emocional com o próximo? São palavras, isso te afeta. Isso vai na tua alma. Isso te deixa sem comer. Te deixa apreensivo. Agora, tudo isso causou por causa de uma palavra. Mas aonde, irmão? E como e onde começou? A neurose
veio do Éden. Amém, verdade, está certo, irmão, não é isso? É isso, todos vão concordar comigo, porque tudo começou no Éden. Está certo, igreja? Vocês entendem assim? Amém. A neurose veio do Éden. Quando Satanás trouxe uma questão ali, no caso, o sexo, envolvido entre eles, foi só o efeito da causa, não era a causa. O sexo entre a serpente, que era Satanás, e Eva, não era a causa, era o efeito, só foi o resultado do problema que gerado. Agora você vai entender o que é a causa. Esta é a causa e sempre será. Gênesis 3, quem quiser acompanhar, capítulo 3, verso 4. E a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Ah, irmão, amém, é isso. Ela só usou um não. Não, ainda que aquele não está ali para interferir, não foi só um não. Irmão, o que a palavra de Deus diz assim, ó, se comeres morrerás. O que Eva viu? Ah, se eu morrer, né, o meu corpinho vai morrer, eu não quero morrer. Aonde está a sua visão? Nesse corpo de carne ou no homem interior? O qual que tem que viver? A sua alma? Você tem medo de morrer aqui? Ou você tem medo de morrer espiritualmente? A alma que pecar, essa morrerá. Deus falou: se comer desse fruto, morrerá. Aí não morrerás, a serpente falou. No verso 5, ela falou: porque Deus sabe que no dia, olha como ela entrou de persuasão para Eva, porque Deus sabe que no dia, sedução, irmão, a religião é sedução, ou você não sabe? Ela vem disfarçada a sedução vem disfarçada de religião. Eu sou tão religioso, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, qual? O fruto, então vossos olhos, que é o maior sentido do corpo humano, porque tudo que você vê, você já recebe por causa da visão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos. Isso é tremendo, irmão. Qual é a maior revelação da Bíblia? É Cristo. Aplica isso sobre Cristo. Qualquer escritura que você tiver aqui, aplica sobre Cristo, e você obtém resultado. Se você não conseguir ver dessa forma, peça a Deus, medite, mas olha, seus olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher, verso 6, e quando a mulher viu que a árvore, eu vou fazer uma pergunta: como nasce uma árvore? Você simplesmente joga ela ali, ou diz para ela nascer, ou você planta uma semente? Ela cresce e vira uma árvore. E a palavra é considerada o quê? Uma semente. Mas nós estamos falando da palavra de Deus na semente, irmão. Mas se eu usar de persuasão com vocês e usar palavras, mas são semente na sua mente, isso vai crescer, vai virar uma árvore. Por isso, enquanto a mulher viu que aquela árvore, o que ela fez? Ela viu, ela teve foi um deslumbre para ela. Vai ser uma árvore grande, de conhecimento, e permitiu plantar. Era boa para o alimento e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio. Está aí a neurose. Sabe, irmão, neurose, quando a gente dá uma definição que a pessoa que afeta a sua psique, não é. Aquilo ali são as reações de uma verdadeira neurose que foi implantada na raça humana lá no Éden. Que o mundo pensa que isso é o normal e o original, mas nunca foi. Eva quis ter uma árvore de conhecimento, ela tomou o fruto daquela árvore. Qual foi o fruto?
aquela palavra lançada para ela. Ela não esperou a árvore da vida. O problema é que a religião hoje estão cheio de árvore de conhecimento de Satanás, doutrinas de Satanás, mas é da mensagem, doutrinas de Satanás. Onde está Cristo na igreja? Ele é a árvore da vida, Ele é a palavra viva. O conhecimento maior de Deus está em Cristo. Eles não esperaram o tempo. Se vocês querem ser como deuses, vocês serão como deuses, porque Cristo mesmo falou: não sois vós deuses? Mas não esperaram o tempo, quiseram tomar de um outro fruto que ali entrou. Irmãos, isso é tremendo. O que Satanás fez? Então toda a neurose não é só o efeito causado na mente das pessoas que estão com o problema psíquico. O problema psíquico é o efeito que gerou uma causa lá no princípio, um conhecimento na mente humana. Então o mundo hoje está o quê? Envolto de ciência e conhecimento. Ou seja, vou ler novamente, né? Então, toda a neurose não é só o efeito causado na mente das pessoas que estão com problemas psíquicos. O problema psíquico é o efeito, ou seja, a febre da infecção trazida na mente, enfraquecida pela hibridação da raça humana. Irmão, foi o sexo. Foi também. Você sabe o que Satanás fez? Ele usou de artimanha, ele usou duas questões que ele pôde derrubar a raça humana e trazer como um rebanho para ele. Primeira questão, ele plantou conhecimento na mente de Eva, trouxe uma outra doutrina. Segunda questão, teve relação sexual com Eva. Ele persuadiu a Eva a fazer isso através de conhecimentos. E o que foi? Foi consumado. Tudo certo, irmão. Não. Esse era o plano dele, injetar o veneno dele na raça humana para que suas mentes, minha mente, ficasse débeis, e assim aceitando a doutrina de Satanás imposta no início. Ele usou essa artimanha, ele cercou aqui e cercou aqui. Ele enfraqueceu a raça humana com o seu veneno para depois injetar sua doutrina. O homem sempre foi cheio de conhecimento. É uma distração de Satanás para enfraquecer a mente humana de confiar na palavra de Deus e assim ter o efeito da causa lá no início, que é a questão da psique, que chegamos ao sistema neurótico, que chega à depressão, dissociação, à conversão completa. Mas eu vou resumir, já estamos finalizando. Apenas falar que Jesus é a resposta é muito simples, não é verdade? Apenas falar algo místico ou uma fábula para resolver o seu problema. Eu levei 56 minutos para trazer todo um problema para vocês e tentar resumir talvez em 5 ou um pouquinho mais a cura. Eu falei que toda uma questão, toda a causa gerou por uma palavra, e a cura é por uma palavra. Eu sei disso, irmão, mas o quanto eu sei disso? Eu vou dizer algo para vocês. A palavra, ela é viva e eficaz. Amém? Minhas palavras são espírito e são vida. Amém? Por que aceitamos a palavra do homem ou do mundo lá fora nos afetar aqui? Em vez de ler, você está esperando ler a palavra de Deus e ser transformado e emanar uma luz cósmica? Não é assim. Ela te convence. Ela faz uma lavagem cerebral. Então você tem que ler
Mas irmão, não vai virar hábito? Amém! Vire hábito, até um ponto que você precisa disso. Então, quando você lê, você é convencido. Porque o sangue de Jesus, porque o Espírito Santo, tudo isso está no seu devido lugar. Mas a palavra te convence, da mesma forma que Satanás colocou uma pregação, uma palavra na mente de Eva. Deus tem dado uma palavra de promessa para cada um de nós. Agora, lemos isso como? Como um jornal? Você tem que ler com um sentido especial, que se chama fé. Fé na palavra de Deus. Fé que isso vai ser convicto. Eu preciso de libertação. Irmão, realmente eu reconheço que isso aconteceu na minha vida. Então tome a palavra, leia. É difícil? Ninguém falou que é fácil. Eu não preguei que é fácil para você. Eu não estou dizendo que se você teve depressão, ou uma ansiedade, qualquer outro tipo de problema, e você lê isso, vai ser como tirar com as mãos, como se falava antigamente, tomei um remédio, foi como tirar com a mão. Não, é uma batalha espiritual, e você precisa alimentar. O Mombrana fala, qual cachorrinho daquele índio, né? Qual cachorro você está alimentando mais? O branco ou o preto? Aonde chega a nossa conclusão, irmãos? A noiva de Cristo, ela tem que sair da neurose implantada desde o Éden. Eu não estou falando do problema psíquico de depressão, tudo isso, ainda que pode estar no meio, e isso é tratável. Isso é tratável. Porém, ela tem que ser tirada desse sistema. Falamos de dracmas, o pastor pregou sobre dracmas. E a igreja, a noiva de Cristo, tem 10 dracmas. Uma faltando, ela se torna o quê? Prostituta. Amém? Isso está em seu coração? Você tem que saber isso. Agora, qual é a 10ª dracma perdida? Qual é o 10º fruto que realmente vai tirar a noiva dali, daquele sistema de dogma, de credo, neurótico, da neurose implantada por Satanás desde o Éden, de religião? Sabe qual é? É revelação. É crer na doutrina de Cristo. A igreja não tem a doutrina de Cristo. Agora a noiva tem que ter a doutrina de Cristo. Conhecer quem é Cristo. Deus em Cristo. É a revelação. Isso te torna de unção a um lúcido. Amém? Vou passar a palavra para o nosso pastor.